novos desdobramentos no desaparecimento de Nancy Guthrie, você está vendo a pessoa que pode ter levado a mãe de Savannah Guthrie no meio da noite. O departamento do xerife do condado de Pima divulgou este vídeo do suspeito que supostamente adulterou as câmeras de segurança da idosa de 84 anos, pouco antes de ela desaparecer. Acompanhamos o caso pelo Law and Crime. Eu sou Chrissy Stewart. Ei pessoal, rapidinho. O On The Case é um dos programas mais assistidos no YouTube. Assim como a Morgan & Morgan é o maior escritório de advocacia de lesões pessoais dos Estados Unidos, eles são um escritório com mais de 1.000 advogados que já recuperaram bilhões de dólares para mais de 500 mil clientes. Nos últimos meses, um cliente na Flórida recebeu 12 milhões de dólares, enquanto a seguradora oferecera só 350 mil. Na Pensilvânia, outro cliente recebeu 26 milhões, ou seja, 40 vezes a oferta da seguradora. Morgan facilita a luta pelo que você merece. Você pode até iniciar uma reivindicação pelo seu celular. Então, se você se machucar, pode iniciar uma reivindicação em FordPeople/OTC. Você pode clicar no link abaixo ou escanear o código QR na sua tela. Novidades urgentes na busca por Nancy Guthrie. O xerife do condado de Pima acabou de divulgar imagens, fotos e vídeos da pessoa que pode ter levado Nancy Guthrie, de 84 anos. Dê uma boa olhada neste vídeo e nessas fotos. Uma pessoa mascarada, que o xerife descreve como um indivíduo armado, parece ter mexido na câmera da porta da frente de Nancy Guthrie na manhã em que ela desapareceu. A pessoa está usando uma mochila e luvas. O xerife diz que só recentemente conseguiram obter esses vídeos e imagens. As imagens foram recuperadas a partir de dados residuais. Eles dizem que isso pode ter sido perdido, corrompido ou inacessível por vários motivos, incluindo a remoção do dispositivo. O xerife divulgou as imagens em um tweet na terça-feira, agora 10 dias após o desaparecimento de Nancy. O departamento do xerife não quis dar mais detalhes sobre essa pessoa, além do que você está vendo aqui, como onde eles acham que essa pessoa está agora, ou o que aconteceu depois que as câmeras foram adulteradas. Também não sabemos se essa pessoa foi a única capturada pelas câmeras de segurança. Apenas que essas são as imagens que eles conseguiram recuperar e divulgar até o momento. Então eu quero analisar esse primeiro vídeo, onde você vê essa pessoa se aproximando da câmera na porta da frente da Nancy Guthrie. Parece até que eles vão bater na porta. E então tentam cobrir a câmera colocando a mão em formato de punho. Em seguida, segundos depois, eles se afastam da câmera em direção à entrada da porta da frente. Eles se abaixam e pegam flores, ou o que parece ser grama, ou arbustos. E então, há esse segundo vídeo aqui, onde a gravação continua com a câmera coberta por aquelas flores ou arbustos. E você vê os nós dos dedos da pessoa. E então, os olhos do suspeito brilham direto para a câmera. Agora, parece haver algum tipo de luz forte saindo da boca da pessoa. Isso é uma lanterna ou é apenas algum tipo de reflexo? Agora estamos aguardando mais informações sobre essa pessoa e os próximos passos das autoridades nesse caso, assim como o motivo. Eles acreditam que o suspeito estava armado. Mas não há dúvida de que esse é o maior avanço nesse caso, desde que as autoridades disseram que Nancy foi sequestrada há 10 dias. Também há alguns novos detalhes que foram confirmados pela família Guthrie. Então, vamos esclarecer como a família Guthrie soube, primeiro, que Nancy estava desaparecida. Agora, primeiro, lembre-se de que o xerife do condado de Pima, Chris Nanos, afirmou que Nancy não foi à igreja no domingo de manhã. E foi aí que, em 1º de fevereiro, alguém entrou em contato com a família Guthrie dizendo que algo estava errado, porque Nancy é uma mulher muito devota quando se trata de sua fé. Savannah Guthrie já falou sobre sua fé em vídeos postados no Instagram, assim como em matérias que foram ao ar no programa Today quando destacaram Nancy Guthrie. Mas foi revelado que Nancy Guthrie, na verdade, não tinha ido à igreja pessoalmente desde a pandemia.
Conforme relatos, ela deixou de ir aos cultos presenciais com o início da Covid e não retornou fisicamente à igreja aos domingos, passando a adorar com amigos. A NBC confirmou a informação na terça-feira. Nancy encontraria amigos para assistir a um culto transmitido ao vivo de uma igreja de Nova York, no domingo 1º de fevereiro. E quando ela não apareceu nesse encontro, foi quando os amigos entraram em contato com Annie Guthrie, que é a filha mais velha de Nancy e também mora em Tucson. Na noite de segunda-feira, o xerife do condado de Pima reiterou ontem: eles não têm suspeitos, não têm uma pessoa de interesse nesse caso. Mas agora temos essas novas imagens de um possível suspeito que foram divulgadas na terça-feira. E além disso, o FBI divulgou uma nova declaração agora. Essa declaração diz, abre aspas, por mais de uma semana, agentes, analistas e funcionários profissionais do FBI trabalharam dia e noite para reunir Nancy Guthrie com sua família. O FBI não tem conhecimento de qualquer comunicação contínua entre a família Guthrie e os supostos sequestradores. Também não identificamos nenhum suspeito ou pessoa de interesse neste caso até o momento. Então, a nova declaração do FBI vem logo após Savannah Guthrie divulgar um novo vídeo e um apelo desesperado em seu Instagram, mas um tipo diferente de apelo do que havíamos visto anteriormente neste caso. Oi, pessoal. Queria aparecer aqui e compartilhar alguns pensamentos enquanto nós entramos em mais uma semana desse pesadelo. Eu só quero dizer, antes de tudo, muito obrigada por todas as orações e pelo carinho que sentimos, minha irmã, meu irmão e eu, e que nossa mãe sentiu. Porque acreditamos que de algum modo ela sente essas orações e que Deus a ampara, mesmo neste momento e lugar mais escuro. Acreditamos que nossa mãe ainda está lá. Nós precisamos da sua ajuda. A polícia trabalha incansavelmente dia e noite para trazê-la de volta para casa e encontrá-la. Ela foi levada e não sabemos onde. E precisamos da sua ajuda. Venho aqui pedir não só suas orações, mas também, não importa onde esteja, mesmo longe de Tucson. Se você vir qualquer coisa, ouvir qualquer coisa, se houver qualquer coisa que pareça estranha para você, por favor, informe as autoridades. Estamos em uma hora de desespero e precisamos da sua ajuda. Então, essa declaração, como você acabou de ouvir, é bem diferente da mensagem que vimos da família Guthrie nas redes sociais na última semana. Isso é muito valioso para nós e nós vamos pagar. Então, até agora, cada uma das mensagens da família parecia ser direcionada a alguém que supostamente estava mantendo a mãe deles, mas agora a família está pedindo ajuda ao público em geral. E essa nova mensagem realmente levanta a questão se aquelas supostas notas de resgate que todos nós estamos tentando dissecar na última semana. As notas de resgate enviadas ao TMZ e às emissoras locais de Tucson eram realmente legítimas? De acordo com a KGUN TV em Tucson, uma emissora de televisão que afirma ter recebido uma suposta nota de resgate, ela diz que a nota exigia 6 milhões de dólares a serem enviados por meio de Bitcoin até às 5 da tarde, horário local de Tucson, segunda à noite. Agora, a parte do Bitcoin é muito interessante, porque a TMZ disse que autenticou que havia uma carteira de Bitcoin conectada à nota que eles receberam. E eu não sou alguém que vai te dizer que sou um especialista em cripto ou alguém que entende de Bitcoin. Mas você pode ver uma carteira de Bitcoin e você pode ver se dinheiro foi colocado nela. E enquanto a TMZ continua monitorando essa carteira, dinheiro não foi colocado nela. Agora, a TMZ divulga novas informações sobre as supostas notas de resgate ainda não conhecidas. Eles disseram que o FBI os contatou
e pediu para não divulgar certos detalhes, mas descobrimos uma nova informação sobre a nota de resgate. Dizia que, se o dinheiro fosse entregue, esse suposto resgate em Bitcoin, Nancy Guthrie seria devolvida em até 12 horas. E nós também, no momento desta gravação, já passamos desse prazo, considerando que, se o dinheiro fosse depositado exatamente no prazo de segunda-feira, às 17 horas, horário de Tucson. Nós certamente já passamos das 12 horas após isso, quando quem enviou aquela nota disse que Nancy Guthrie seria devolvida. E quando você pensa em 12 horas, o TMZ também destacou que, se alguém estiver dirigindo dentro do limite de velocidade, o raio de onde você pode chegar em 12 horas é de vários estados de distância, certamente atravessando a fronteira dos Estados Unidos com o México também, mas a vários estados de Tucson, você poderia chegar tão longe quanto a Califórnia ou o Colorado. O FBI oferece recompensa de $10.000 por informações sobre Nancy Guthrie e seu sequestrador. E este é o outdoor que o FBI preparou. É um outdoor que está em várias cidades, especialmente no sudoeste: Houston, El Paso, San Diego, Los Angeles, San Antônio, Dallas e Albuquerque, Novo México, só para citar algumas. Agora quero falar sobre as supostas amostras de DNA que mencionamos no início, porque uma grande questão desde o início desse caso tem sido quem mais tinha acesso regular à casa de Nancy Guthrie. Esta mulher de 84 anos supostamente morava sozinha, mas seus problemas de saúde são parte importante da história. O xerife disse que ela era mentalmente lúcida, mas fisicamente não conseguia andar 50 metros sozinha. Também sabemos que a filha dela, Annie, mora a cerca de 6 quilômetros da casa dela com o marido. A casa foi revistada no fim de semana e o que está sendo descrito como uma busca consensual é diferente de quando a polícia precisa de mandado de busca para entrar na casa. A Fox News Digital informa que funcionários contratados por Nancy, como o jardineiro e o limpador de piscina, estão fornecendo amostras de DNA. O veículo diz que isso pode significar que mais resultados de DNA retornaram a partir das evidências coletadas na cena. Agora, o FBI e o departamento do xerife, eles não deram mais detalhes sobre quais evidências encontraram dentro da casa de Nancy Guthrie ou da casa de Annie Guthrie. Isso pode ser importante na investigação. Eles também não confirmaram os detalhes daquela reportagem da Fox News Digital de que estão coletando amostras de DNA das pessoas que trabalharam na casa de Nancy Guthrie. Agora, você se lembra desse vídeo gravado pela News Nation do sangue que foi encontrado na varanda da frente da casa de Nancy Guthrie? O xerife do condado de Pima disse que eles aceleraram o processo para testar aquilo. E agora o resultado confirmou que era de Nancy Guthrie. A linha do tempo que o xerife apresentou sobre quando Nancy Guthrie foi para a casa da filha, naquela noite de sábado, quando ela voltou para casa, e o que aconteceu nas primeiras horas da manhã. Isso é fundamental. Precisamos reforçar. Ela irá para a casa de Annie Guthrie às 5h45 após uma ótima noite de jantar e jogos. Ela pegou um Uber para a casa da filha, mas depois, um familiar a levou para casa por volta das 9h45. E eles sabem disso com base em quando a porta da garagem abriu e fechou na casa da Nancy. É interessante que o xerife não diga especificamente qual membro da família da Annie foi. Foi ela? Foi o marido dela que levou Nancy Guthrie para casa? O xerife não fala isso abertamente, mas afirma que eles acreditam nisso, com base em algumas evidências digitais coletadas nas primeiras horas da manhã de 1º de fevereiro. Domingo de manhã, bem cedo, às 1h47, a câmera da campainha é desconectada. Às 2h12 da manhã, o software detecta uma pessoa em uma câmera, mas não há vídeo disponível. Eles não tinham assinatura e, portanto, ele se sobrescreveria. Ele simplesmente fica em loop e cobre tudo. Foi isso que nossas equipes de análise nos disseram. Ainda não terminamos com isso, vamos fazer tudo o que pudermos, mas é isso que está dizendo. Pessoa detectada na câmera. Isso poderia ser um animal? Imagino que seja possível. Não sabemos, simplesmente não temos vídeo.
Bem, não vamos desistir disso. 228. O aplicativo do marca-passo da Nancy mostra que houve uma desconexão do telefone. Agora, além da casa da Nancy e da filha, a polícia também fez uma visita a um posto de gasolina Circle K, que fica a cerca de 10 minutos de carro da casa da Nancy. Eles informaram à imprensa que obtiveram imagens das câmeras de segurança do Circle K. Não está claro o que mostram, mas relatos indicam relação com um possível veículo de interesse. E não está claro se esse vídeo trouxe alguma informação valiosa para o caso. O posto de gasolina fica entre a casa da Nancy e a casa da Annie. As autoridades afirmaram que seguem novas pistas e que a polícia continuará presente nas casas de Annie Guthrie e Nancy Guthrie. Também vimos a polícia revistar uma fossa séptica ou talvez um cano de escoamento na propriedade da Nancy. Obviamente, com esse novo vídeo da Savannah Guthrie, surge a pergunta: o que as autoridades realmente sabem neste momento? Eles estão em um impasse, presidente Trump. No fim de semana, ele comentou sobre isso. Ele conhece Savannah Guthrie porque ela o cobriu quando era apresentadora do programa Today. Ele prometeu apoio e vários recursos federais estão sendo destinados à busca. Ele falou aos repórteres no Air Force One no fim de semana, dando esperança de que estávamos mais perto de uma resolução, dizendo, abre aspas, podemos ter algumas respostas em breve. Mais uma vez, quero que você observe bem essas imagens divulgadas pelo xerife do condado de Pima, dessa pessoa armada e mascarada na porta da frente de Nancy Guthrie na manhã em que ela desapareceu. Se você tiver qualquer informação sobre onde Nancy Guthrie pode estar, pode entrar em contato com o departamento do xerife do condado de Pima, no Arizona, ou com o FBI do condado de Pima. Quero mostrar esse número mais uma vez. 5203-514-900. E para o 1800 Call FBI, você também pode acessar tips.fbi.gov. Conversei com a ex-agente do FBI e da CIA, Tracy Walder, pouco antes dessas imagens serem divulgadas pelas autoridades. Participe agora para discutir esse caso. Comigo está Tracy Walder, ex-agente do FBI e da CIA. É um prazer tê-la aqui no Law and Crime. Ao ver o novo vídeo divulgado na segunda-feira por Savannah Guthrie, percebe-se que ela não fala diretamente com quem possa ter levado sua mãe, mas também notei que ela falava diferente, mais parecida com a Savannah Guthrie do programa Today, diferente de antes, quando ela parecia compreensivelmente angustiada. O que te chamou a atenção no vídeo que ela postou na segunda? Sim, obrigada por me receber, Chris. É exatamente o que você disse, não é? O fato de que foi alguém que, na minha opinião, simplesmente pegou o celular, fez um vídeo e postou na conta do Instagram. Não foi tão ensaiado, roteirizado e forçado como os outros 3 vídeos. Eu não acredito que o FBI, sabe, ajudou ela a criar aquele vídeo. Ela pode até ter perguntado para eles, tipo, isso vai comprometer a investigação se eu postar. Acho que ela está sendo bem cuidadosa e diligente agora. Mas não, eu acho que esse foi só um vídeo dela falando do coração totalmente por conta própria. E então, quando você olha para o vídeo também, e sair da mensagem de nós vamos pagar, e falando com quem levou a mãe dela, para depois fazer um apelo ao público, o que isso te diz sobre esses supostos bilhetes de resgate enviados às emissoras locais e ao TMZ, sobre os quais ouvimos tanto? Olha, acho que temos que lembrar que o FBI e o departamento do xerife do condado de Pima nunca disseram que conseguiram autenticar esses bilhetes de resgate. Mas eles não conseguiram descartá-los como fraudulentos. Então, até que você possa descartar completamente algo como fraudulento, você precisa levar isso a sério. Esse é o procedimento correto, por isso acredito que eles faziam os vídeos. Não penso que tenha sido artimanha ou algo do tipo. Eu acho que tudo é real até que possa ser refutado, assim como todo mundo é suspeito até que possa ser eliminado. Então, eu acho que uma de duas coisas aconteceu. Eu acho que ou eles conseguiram descobrir a autenticidade ou a falta de autenticidade das cartas de resgate, ou isso foi um apelo da Savannah, antes desse prazo se aproximar para que alguém entregasse qualquer informação antes que algum tipo de resgate fosse entregue. Tenho uma dúvida sobre essas supostas cartas de resgate
enviadas aos veículos de mídia. Quão difícil é? Se você fosse enviar uma carta de algum lugar para talvez uma emissora de TV local, como neste caso, quão difícil é esconder do FBI de onde ela realmente foi enviada? Então, a resposta para isso é: eu sei que isso vai frustrar vocês, mas depende, né? Não há dúvida essa pessoa, seja real ou não, com intenção real ou não, usou um e-mail descartável. Tipo, não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida de que essa pessoa criptografou. Não há dúvida, ela usou uma VPN, né? Tipo, essas três coisas com certeza aconteceram. Caso contrário, o FBI pode achar o IP real de alguém em minutos, né? Não há dúvida de que todas essas coisas foram usadas, então se essa pessoa usou criptografia de nível militar, quero dizer, você pode levar meses para descobrir isso, mesmo se você for a NSA ou algo assim. É que eu acho que os filmes fazem parecer que a gente consegue descobrir assim rapidinho, e nem sempre é assim. Então eu acho que provavelmente levou um tempo. Outra coisa que me chamou a atenção é que não sou especialista em criptomoeda, Bitcoin ou algo assim. Me explicaram que é possível ver a carteira, e o TMZ disse que a monitorava, pois estaria ligada a supostas notas de resgate. Achei fascinante que todos pudessem ver se o resgate seria pago, caso fosse verdade. Digo, sabendo que as pessoas podem acompanhar certas coisas com Bitcoin, quão comum é, se isso fosse real, que esse seria o tipo de moeda que, em 2026, alguém que fizesse algo assim usaria. Eu não esperaria. Eu teria esperado que eles usassem Bitcoin, quero dizer, o Bitcoin é usado muitas vezes para lavagem de dinheiro. E se você puder misturar, fazer a chamada mixagem de trocas e dificultar, vai ser incrivelmente difícil rastrear para onde esse dinheiro está indo no final das contas. Se isso for real e a pessoa souber o que faz tecnologicamente, não me surpreende terem pedido Bitcoin. Agora, mudando para algumas questões, já que isso está mais desse lado, pelo menos do ponto de vista de Savannah Guthrie, esse apelo ao público, e continuamos ouvindo do xerife do Condado de Pima que eles não têm suspeitos, não têm uma pessoa de interesse. Mas vimos em investigações que eles estão trabalhando em muitas coisas, nos bastidores, que eles simplesmente não querem que venham a público, nesse ponto. E eu sei que só podemos especular sobre o que realmente está acontecendo. Mas o que você acha dessa mensagem neste momento? Qual a chance, após 10 dias do desaparecimento de Nancy Guthrie, de ainda estarmos nessa situação, onde as autoridades estão apenas tentando encontrar aquele ângulo que possa levá-las na direção de Nancy Guthrie? Acho que isso sempre é uma possibilidade, mas o que precisamos lembrar é que sim, obviamente, eles têm investigado essa possibilidade de resgate, não há dúvida de que estão fazendo isso, mas só porque estão investindo nesse ângulo não significa que todas as outras possibilidades tenham sido deixadas de lado. Eles estão designando diferentes agentes e policiais para trabalharem em coisas diferentes, então todos esses ângulos estão sendo explorados simultaneamente. Acho que temos dado muita atenção e com razão à possibilidade de resgate, mas acho que eles já estão explorando todas essas possibilidades e têm feito isso desde o início. E a declaração mais recente do FBI foi que eles não tinham conhecimento de qualquer tipo de comunicação que a família Guthrie estivesse tendo com algum suposto sequestrador por aí. Como é que a comunicação em um caso como esse realmente acontece por parte do FBI e das autoridades com a família da pessoa que está passando por isso? Está procurando seu ente querido? Mas você também está investigando e tentando entender exatamente o que aconteceu e potencialmente analisando todos os envolvidos. Por exemplo, que tipo de comunicação diária os Guthries poderiam ter com o FBI? Quero dizer, comunicação por telefone, mensagens, visitas que já vimos acontecer, acho que estão em contato constante com eles. Não há dúvida, especialmente porque essa é uma situação em andamento agora. Eles estão atualizando o FBI, sabe, a cada hora de cada dia? Provavelmente não, mas acredito que, se a família quiser, eles darão uma atualização. Mas eu também acho que o FBI, assim como as autoridades locais, provavelmente definiu horários durante o dia para atualizá-los também. E então, quando se trata de, e eu sei, tipo, numa coletiva de imprensa, eles querem mostrar uma frente unida com o gabinete do xerife local. O que é? E a declaração provavelmente seria que todos estão trabalhando juntos, tentando, você sabe, trazer Nancy Guthrie de volta em segurança. Mas como é que essa colaboração realmente funciona? É o FBI e o xerife numa reunião matinal todo dia? Como é essa troca de informações de um lado para o outro? Em um caso como esse, Depende, acho que formaram uma força-tarefa, mas posso estar enganada.
Se eles formaram uma força-tarefa, então, teoricamente, todos estão realmente sentados juntos em uma sala e trabalhando juntos de verdade. Então, é mais do que simplesmente passar informações para eles em determinados momentos do dia. Seriam agentes e oficiais dedicados trabalhando juntos, próximos uns dos outros, literalmente e figurativamente, para resolver o caso. E agora, com o relatório que saiu sobre pessoas que podem ter tido acesso à casa de Nancy Guthrie, talvez tenham trabalhado na piscina, talvez fossem jardineiros, alguém que pode ter ajudado ela com os problemas de saúde, e o relatório sobre a coleta de amostras de DNA dessas pessoas. E eu vi algumas, você sabe, pelo menos críticas na internet, e tem havido muito disso. Por que isso está acontecendo no 10º dia, em vez de algo que teria acontecido no primeiro dia? O que você acha deles estarem coletando amostras agora? Potencialmente. Quer dizer, eu até concordo um pouco com as críticas, porque, de novo, como eu disse antes, eles deveriam estar investigando tudo ao mesmo tempo, certo? A menos que tivessem certeza de que os resgates eram reais, o que disseram não saber. Eles deveriam estar fazendo tudo ao mesmo tempo. Agora, também precisamos lembrar do grande volume de coisas que eles têm que analisar em todas as formas, então talvez só agora eles estejam conseguindo dar conta. Vamos revisar os últimos 6 meses e ver quem entrou e saiu da casa dela por longos períodos, seja qual for o motivo. E agora vamos fazer todas essas entrevistas e, enquanto fazemos essas entrevistas, também coletar DNA para que possamos comparar com coisas que deveriam ou não estar na cena do crime. Então, isso deveria ter acontecido antes? Na minha opinião, sim, mas eu não quero dizer que estou disposta a passar pano para eles, não quero passar pano para ninguém. Eu só acho que o volume enorme que eles têm que lidar é muito grande e talvez eles simplesmente não tenham pessoas suficientes para fazer isso. Sabe? E outra teoria que está circulando, que eu já vi, justamente por causa da proximidade de Tucson e dessa comunidade com a fronteira, é a ideia de que alguém do outro lado da fronteira poderia ter se envolvido no desaparecimento de Nancy Guthrie. Não sabemos se as cartas de resgate eram verdadeiras. Há algum sinal disso que uma organização do tipo cartel, só com base na forma como eles operam, que eles poderiam estar envolvidos em algo assim, como esse cartel. Não faz muito sentido para mim. Cartéis fazem sequestros e coisas assim. Mas os cartéis tendem a ser bastante brutais e bastante exibicionistas com a violência que infligem às pessoas, e eles não parecem se importar necessariamente. Então, o que eu pensaria se o México está envolvido, o que nem sei. E disseram que não contataram autoridades mexicanas, se é que o México está mesmo envolvido. É mais provável que alguém daqui a tenha levado para lá do que alguém de lá tenha vindo para cá, simplesmente porque parece que essa é a probabilidade maior. Fica a apenas 60 milhas, então é facilmente acessível. Não acho tão provável. Não posso descartar nenhuma teoria, mas acho mais provável que alguém daqui a tenha levado para lá, se isso realmente aconteceu. E eu sei que foi meio de improviso, porque eu sei que existem tipo 1 milhão de teorias por aí que têm sido discutidas. Pela sua experiência, isso volta à questão de se você vai sequestrar alguém, uma mulher de 84 anos com problemas de saúde, parece algo raro. Como assim? Na sua carreira você já viu algo assim? Não, nunca vi. Infelizmente, há muitos sequestros de crianças e outros casos assim. Pessoas são sequestradas por vários motivos, não só por resgate. Temos que lembrar disso, né? As pessoas são sequestradas por questões de custódia e parentais, né? As pessoas são sequestradas por questões de tráfico humano e exploração sexual. As pessoas são sequestradas, sequestros rápidos mesmo. Vão te sequestrar, você vai até um caixa eletrônico, volta com o dinheiro. As pessoas são sequestradas por motivos ideológicos. Então, sequestrar uma mulher de 84 anos, acho que isso levanta a questão de por quê, tipo, que tipo de sequestro foi esse realmente? E aí, quando se trata de algumas das atividades que estamos vendo, sabe, diariamente, onde as autoridades dizem que estão fazendo acompanhamentos. Pode ser na casa de Annie Guthrie, onde Nancy esteve antes de ir para sua casa, ou na casa de Nancy Guthrie. O que acha? Eu sei que houve uma busca consensual na casa da Annie no fim de semana, e tudo parece consensual até agora. Em todos os lugares onde estiveram, o que acha disso? Eles estão seguindo algumas dessas pistas agora? Tipo, isso é motivo de preocupação sobre as críticas de que deveriam ter feito isso antes, ou se é só um procedimento padrão que estamos vendo?
Acredito que deveriam ter inspecionado a casa da Anne desde o começo, pois já era evidente que fazia parte da cena do crime. Não porque necessariamente alguém da casa dela tenha feito isso, mas porque é lá que sabemos. Nancy Guthrie passou bastante tempo lá antes desse evento acontecer. Então, para ser completamente honesta, eu teria investigado os dois lugares ao mesmo tempo. E sim, a família basicamente deixou a porta escancarada. Pode entrar quando quiser. Então, eu acho que eles realmente esperavam que a polícia fosse até lá e eles têm sido super cooperativos com isso, assim, o que obviamente é algo bom. E então, enquanto você está olhando para isso, e todo mundo está tentando analisar cada pequeno detalhe de informação que saiu, tipo, quando você acordou hoje e pensou sobre esse caso, em que você ficou pensando, sabe? Esse pode ser o caminho que eles deveriam seguir, ou isso parece ser algo que poderia nos levar na direção de Nancy Guthrie. Eu não sei se eu tenho uma ideia de qual caminho eles deveriam seguir, porque obviamente eu não tenho acesso às evidências deles. Mas eu realmente acho que essa é uma pessoa que pode não estar necessariamente motivada por dinheiro. Pode definitivamente planejar isso ao longo de um período de tempo. Então, eu realmente acho que eles provavelmente precisam voltar no tempo para 3 meses atrás, 6 meses atrás, e examinar com quem ela teve contato, com quem até mesmo Annie Guthrie e Savannah Guthrie também tiveram contato, sabe? Investigar isso. Mas eu acho que eles precisam voltar um pouco no tempo, porque eu realmente acho que isso foi planejado. Vamos ver o que acontece. Agora, no 10º dia, a pressão sobre as autoridades aumenta. Espero que ainda haja um desfecho feliz para essa história. Ex-agente do FBI e da CI, Tracy Walter, é sempre ótimo tê-lo no Law and Crime. Obrigado por vir. Obrigada, Chris. Certo, mais uma vez, antes de irmos, uma informação muito importante na sua tela. Se você souber onde está Nancy Guthrie, entre em contato com o departamento do xerife do condado de Pima ou com o FBI 5203514900 ou com o FBI pelo 1-800 ligue para o FBI. Ou você pode acessar tips do fbi.gov e pode permanecer anônimo. Isso é tudo para o programa apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e Spotify. Agora, episódios de On The Case estão no Peacock. Eu sou Chris Stewart, até a próxima.